principais regras para descobrirmos a verdadeira revelação daquilo que estamos lendo, seja texto ou qualquer outra coisa que estejamos lendo. Então, já descobrimos aqui quem escrevera, o capítulo 3 deste livro, que foi o próprio Malaquias, o profeta Malaquias. E já descobrimos também que ele escreveu para os levitas, para a tribo de Levi, aonde ele diz no versículo 3, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Então, esta mensagem do capítulo 3, aqui de Malaquias, foi destinado com especialidade para os levitas. Certo? Para os levitas. A finalidade desse capítulo foi para os levitas. Vamos continuar lendo. E agora vamos ler o versículo 4. 3 diz assim: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Verso 4 agora. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ou seja, Deus estava dizendo assim, olha, quando o guia de Israel, quando o Salvador se manifestar, ele purificará os líderes lá de Israel. Então, uma vez purificado, então eles agora iriam de fato trazer uma oferta saudável, uma oferta certa, agradável a Deus, como era no início. No início eles traziam a oferta corretamente, mas depois, no decorrer do tempo, os sacerdotes se desviaram praticamente dos verdadeiros ensinamentos. Versículo 5. O 4 diz: e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Versículo 5 agora. E chegar-me-ei a vós para juízo. A vós quem? Para quem Malaquias escreveu esse capítulo 3? Para quem foi escrito isso aqui? Para os levitas. Para os levitas. Então vai dizer aqui no 5. E chegar-me-ei a vós para juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Quer dizer, havia, irmãos, os sacerdotes tinham se desviado. Alguns estavam enfinados na feitiçaria. Sabe, tinham se ataviados, tinham se separado do caminho de Deus. Estava na prática de feiticeiros. Olha mais o que havia sacerdócio lá na época. Veja mais. Contra os adúlteros. Contra os adúlteros. Certo? Havia sacerdotes adúlteros na época. E continuando. Contra os que juram falsamente. Defraudam os diaristas em seu salário. E a viúva, defrauda a viúva, certo? Eles estavam defraudando a viúva, o dízimo que era destinado para repartir com as viúvas, está ficando com eles. O órfão também, eles não estavam ligando mais para o órfão. E que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê que essas transgressões, essas práticas que nós acabamos de ver aqui, eram os levitas, os sacerdotes que estavam cometendo. Por isso Deus viu a necessidade de substituir o sacerdócio humano por um sacerdote eterno, o qual hoje é Jesus, o qual é o Cristo, hoje é o sacerdócio eterno. Então ele vai dizer, chegar-me-ei a vós para juízo, certo? Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro.
e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6, ele diz assim: porque eu, o Senhor falando, dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmão, quando a Bíblia se refere aos filhos de Israel, está falando com a nação de Israel, com o povo lá de Israel, ou seja, com toda aquela gente. Mas quando a Bíblia se refere aos filhos de Jacó, ele está se referindo aos cabeças, aos líderes, que são os filhos de Jacó. Sempre que as escrituras mencionam filhos de Jacó, está se referindo à liderança de Israel. Então aqui diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Versículo 7 ele diz: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Quem desviaste? Os sacerdotes. Certo? Os sacerdotes. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Quer dizer, você viu ali atrás o que é que eles estavam cometendo. Não estavam guardando os mandamentos de Deus. Não estavam guardando a lei do Eterno. E Deus vai dizer, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus mandamentos e não o guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Quer dizer, eles estavam longe de Deus. Eles precisavam mudar de atitude, se reconciliarem com Deus. Porque quando Deus diz tornai-vos, é porque a pessoa estava longe, tinha saído. Então ele vai dizer, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Continua dizendo o Senhor, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Sabe, a pior coisa na vida de uma pessoa é ela não assumir o seu erro. São sincera, sabe? Porque a pior coisa do mundo é a pessoa não assumir o seu erro. Porque quando a gente não assume o erro, prejudica o próximo. Você sabia disso? Se alguém toma atitude e confessa o seu erro e assume a culpa, os demais que estão em volta não têm culpa. Agora, quando a pessoa fica negando, não assume, certo? Quando a pessoa não reconhece que está errado, acaba prejudicando os demais que estão em volta. E Deus aqui diz, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que te havemos de tornar? Eles estavam roubando a Deus, eles estavam defraudando a viúva, defraudando o órfão, defraudando o estrangeiro, o salário do diarista. Eles estavam em pecado e consumindo o direito dos demais, e como se nada tivesse acontecido. Existem pessoas, irmão, que estão na igreja, às vezes até cabeça líder, que está totalmente equivocado e não consegue perceber que está errado. Não consegue perceber que está desagradando a Deus, que não está de acordo com a vontade dele. Mas age como se nada tivesse acontecendo. E às vezes até vai orar e dizer, mas que é isso, Deus? Eu que tenho andado nos teus caminhos, tenho feito a tua vontade, meu Pai, que é isso? Por que o Senhor não faz isso na minha vida? Eu faço o que posso, eu me sacrifico, eu jejuo, eu oro, eu me consagro, eu me separo do erro, e o Senhor não age. Quer dizer, tem pessoas desse jeito. Assim estavam os sacerdotes, certo? Os sacerdotes roubando aquelas pessoas e ainda tiveram coragem de dizer, em que te havemos de tornar? Em outras palavras, disseram, o que foi que nós tomamos de ti, Deus, que devemos te devolver? Aí vai Deus no versículo 8, respondendo essa pergunta deles, Deus vai dizer assim, roubarás o homem a Deus? Roubarás o homem a Deus? Deus faz essa pergunta usando o profeta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Você está vendo aí, pessoal? Você está vendo aí? Deus vai dizer, os sacerdotes disseram, mas em que te havemos de tornar? O que foi que nós busquemos de ti, o que nós pegamos de ti? O que precisa tornar para ti? Deus vai usar o profeta no versículo 8 e diz assim, roubarás o homem a Deus?
todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí Deus vai e fala em que era que estava roubando. Nos dízimos e nas ofertas. Tá vendo aí? Os sacerdotes pegavam o dízimo, que era destinado a Deus, e ó, para eles, as ofertas e etc. Estava havendo um mundo de erros lá entre eles. Agora, gente, não sei se você notou uma coisa. Até o versículo 8, aqui do capítulo 3, nós já podemos descobrir as 3 regras fundamentais para a interpretação correta de qualquer coisa que formos ler. Até o versículo 8 nós descobrimos que quem escreveu foi Malaquias, certo? Que é a primeira regra. Segundo, nós já descobrimos que foi para os levitas, certo? Correto? Sim ou não? Correto. Então, já descobrimos que foi escrito para os levitas. E agora, no versículo 8, nós descobrimos por que foi escrito. Você lembra as 3 regras da arte da hermenêutica? Lembra aí? Primeiro, saber quem escreveu. Segundo, para quem? Terceiro, por quê? Então vamos lá. Quem escreveu esse capítulo 3 do livro de Malaquias? Malaquias, correto. Para quem Malaquias escreveu? Isso, para os levitas. Por que Malaquias escreveu? Porque os levitas estavam roubando a Deus. Olha o que o versículo 8 diz. Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Certo? Então a repreensão aqui, com especialidade, está destinada aos cabeças de Jacó, os filhos de Jacó, que são os cabeças de Israel, os líderes de Israel. Vamos continuar a leitura? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos para o versículo 9. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Então agora é que Deus começa a falar na nação. Agora é que Deus começou a revelar que também a nação de Israel estava roubando a Deus. Mas por quê? Porque a nação levava o dízimo a Deus, mas os levitas distorciam o dízimo. Os cabeças distorciam o dízimo. Então toda aquela gente, por conta dos líderes, estavam sem devolver a Deus. Que sabe, você pode ter dito, não, mas eles fizeram uma parte dele. O que tinha de ser feito eles faziam, levavam até lá. E aí a culpa fica com o sacerdote. Eles não deveriam ter culpa. A culpa ficava só no sacerdote e eles fizeram a parte que era para ser feita. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Você que pensa assim, segue hoje um sacerdócio errado. Se algum líder hoje te ensinar errada a palavra, e se tu morrer no erro, tu vai ser salvo? Jamais. O erro dele de ensinar errado pode levar a alma de alguém ao inferno. E aí, Deus poderia ter dito, não, mas